Boa noite, senhores. Estamos conectados? Já estou quase restabelecido, então a voz já voltou paulatinamente. Ontem eu tive uma certa dificuldade, mas hoje eu acho que nós vamos conseguir voltar à aula síncrona. Pois bem, creio, assim, eu vou tossir um pouco, já peço desculpas antecipadamente, não é? Mas pelo menos creio que estamos a conseguir nos comunicar. Creio que no último encontro tratamos do direito aos cômodos, e eu vou sumariar de forma muito breve, claro, fiquem à vontade. Se tiverem alguma dúvida, por favor, a formule. Eu costumo sempre brincar que dúvida da indigestão. Né? Então, também, senhores, o alienante tem a obrigação de garantir o adquirente na compra e venda, seja de bem imóvel, seja... Bem imóvel nós vamos analisar com mais detalhes agora, em relação a vícios de quantidade, mas, em primeiro lugar, contra vícios de qualidade. Os senhores estudaram os chamados vícios redibitórios, também chamados de defeitos ocultos na coisa, né? E eu até me lembrei de um fato engraçado. Senhores, eu devo ter estudado isso em 99, não me lembro bem, mas eu nunca esqueci de uma aula de um professor que era muito formal, né, sobre vícios redibitórios. Salvo engano, ele era o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o desembargador Cláudio Costa, estava nos explicar evicção, que está lá nos artigos 441 e seguintes do Código Civil, também nos artigos 26 e 27 do Código de Defesa do Consumidor, que nem existia à época. E o professor deu um exemplo bastante mnemônico, um pouco jocoso. Nós nunca mais, pelo menos eu nunca mais esqueci o que é um vício redibitório. Salvo engano, ele todo formal, já septuagenário, simples de terno, impecável. E ele disse: fora eu, algo assim, vou tentar imitar o professor Cláudio Costa, fora eu, professor de Direito de Família, estivesse a mencionar com os senhores que o casal convolou às núpcias e, na noite de consumação, os senhores devem conhecer isso como lua de mel, o cônjuge virago descobriu que o marido tinha impotência coende. Né? Sabem o que é isso? Estou falando grego. A mulher descobriu que o marido tinha impotência. Né? Então, o cônjuge virago descobriu que o varão tinha um defeito oculto na coisa. Mas nós estamos a falar de vício redibitório, que é defeito de qualidade em bens móveis. Eu nunca esqueci essa aula. Eu tive aos 30 anos atrás. Mais de 30 anos. Eu me formei há 30 anos. Então, há 34, 33 anos atrás, não me lembro exatamente, mas nunca me esqueci dessa brincadeira para definir, ironicamente, os vícios redibitórios. Os senhores já estudaram os vícios redibitórios, só para sumariar, o adquirente deve garantir o alienante também contra os vícios redibitórios, os defeitos ocultos na coisa. Da mesma forma, cabe ao alienante garantir o adquirente contra os vícios de direito. A evicção, os senhores já estudaram evicção em teoria geral dos contratos, e basicamente a evicção
Embora muitos autores a definam como o desapossamento judicial do bem, não é da coisa, do bem ou do direito. Não é da coisa ou do direito. Por exemplo, pode haver evicção numa aquisição de direitos marcados, que é bem intangível, material. Então, basicamente, senhores, a evicção, cujo enunciado está no artigo 447, exato, do Código Civil, tecnicamente, só para relembrarmos de forma bem rápida, é a privação total ou parcial, né, da posse ou da propriedade de um bem que foi adquirido pelo evicto, né, em razão de um ato estatal. Prefiro falar em ato estatal e não em decisão judicial. E, havendo esse desapossamento do bem por um ato estatal, o evicto perde o bem para o evictor, e o evicto terá direitos indenizatórios contra o alienante. E por que eu prefiro falar em ato estatal e não apenas decisão judicial? Porque, senhores, às vezes a polícia pode tomar um carro de um particular, né, opera-se uma evicção por ato estatal, o particular se torna evicto e vai ter ação indenizatória contra o alienante. Então, não é necessariamente uma decisão judicial. Prefiro falar em ato estatal, que é um pouco mais amplo. Mas os senhores já analisaram os vícios de qualidade, os vícios redibitórios, os vícios de direito, a evicção. Cabe a nós agora analisar com mais detalhe, essa sim é uma matéria que os senhores não viram, a garantia, ou obrigação de garantia contra os vícios de quantidade. Posso mexer demais aqui no mouse. E vamos introduzir. Professor, pois não, Jéssica? Rapidinho, é só uma pergunta se vícios de qualidade e redibitórios é a mesma coisa, né? Sim. Só a nomenclatura que é diferente. Sim. Tecnicamente são conhecidos como vícios redibitórios, mas também como vícios de qualidade. É o defeito oculto na coisa que a torna imprópria ao uso ou lhe diminui o valor. Esse é o conceito clássico de vício redibitório ou vício de qualidade. Respondi seu questionamento? Respondeu, obrigada. Pode continuar, professor. Eu peço que, por gentileza, se puderem sempre fazer os questionamentos por áudio, facilita para mim, porque essa letrinha aqui tá cheio de mudança no site, agora tá até uma mãozinha aqui para eu levantar, isso não tinha ontem. Hoje, todo dia modifica um pouquinho a letrinha. Então, se vocês puderem, por favor, manifestar as perguntas por áudio, eu agradeceria. Então, vamos falar de uma questão que é o vício de quantidade na aquisição de bens imóveis e, via de regra, bens imóveis rurais. Esse tema merece uma análise mais detida. Os senhores ainda não analisaram. Estamos começando a analisar o artigo 500 do Código Civil. Essa norma trata da chamada venda por medida ou ad mensuram, que está aqui. E, em linhas gerais, a norma estabelece que, se os senhores adquirirem uma fazenda e a escritura pública e aí o contrato preliminar, normalmente se faz um contrato preliminar de promessa de compra e venda, depois a escritura pública, que é o contrato definitivo. Os senhores adquiriram uma fazenda de 100 hectares. E houve uma diferença de área. Quando os senhores foram fazer a medição por GPS da área adquirida, os senhores constataram que a área não tinha 100 hectares, tinha 90 hectares. Então, quando a venda, e nós vamos aquilatar isso
da análise do contrato da escritura pública de compra e venda. Se houve a menção, olha, o que foi negociado, a compra e venda, foi de uma área rural de 100 hectares, por medida, ou ad mensuram. Vamos tratar primeiro da venda ad mensuram. Quando a venda... não, mas eu já vou explicar a ad corpus, quando se vende um corpo. Há duas modalidades, senhores, porque o GPS é uma invenção muito recente. Antigamente, eram celebrados contratos de áreas rurais ad corpus, pelo corpo. Olha, estou adquirindo uma fazenda de mais ou menos tantos hectares, porque não havia essa precisão de medição por GPS, não havia georreferenciamento, e adquiria-se uma fazenda, olha, é mais ou menos tanto de área, confronta aqui com o rio tal, com a fazenda do João, confronta também com a fazenda do José. Na venda ad corpus, há uma maior tolerância à diferença de área. Na venda ad mensuram, há uma menor tolerância legal à diferença de área. Essa é a distinção das duas modalidades de compra e venda de imóveis. E o artigo 500 faz essa separação. Bom, então, acabei de dizer que na venda por medida ou ad mensuram, há uma menor tolerância à diferença de área. O artigo 500 estabelece que há uma tolerância, há uma presunção relativa, gravem isso, há uma presunção relativa de que uma diferença de até 5% na área é tolerável. Então, se os senhores adquiriram uma área ad mensuram de 100 hectares, faltou só 5, o negócio não vai ser desfeito, não vai dar, o negócio vai ser mantido, até pelo princípio da preservação da preservação dos negócios jurídicos. Isso atende à função social. Então, vejam, no artigo, no parágrafo, no parágrafo 1º do artigo 500, os senhores leem que presume-se uma presunção relativa, que a referência a dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder 1/20, ou 5%, da área enunciada. Mas por que a presunção é relativa? Porque o próprio parágrafo 1º do artigo 500 ressalva ao adquirente provar que, em tais circunstâncias, o negócio não teria se realizado. Vejam, os senhores adquirem uma fazenda e o adquirente entende que a área tem 100 hectares, e nesses 100 hectares está compreendido um pedacinho onde há uma nascente de água, ou passa um rio, e água para a agricultura é muito importante. Então, mas aí faltou só 3% da área na hora de fazer a medição definitiva, o chamado georreferenciamento. Só que, vejam, a lei, há uma presunção relativa de tolerância à diferença de área quando essa diferença é inferior a 5%. Na hipótese do exemplo, a diferença foi inferior, foi de apenas 3%. Só que, nesses 3%, é onde está a água, a nascente, o acesso ao rio. Aí o adquirente pode falar, pera lá, a diferença é de apenas 3%, é legalmente tolerável, mas eu não teria comprado a fazenda se eu não tivesse dentro dela uma nascente de água, ou um rio. Então, vejam, a presunção de tolerância na venda ad mensuram, ela é relativa.
O adquirente pode infirmar, mesmo que a diferença seja inferior aos 5%, ao 1/20, o adquirente pode provar que, se ele já soubesse de antemão dessa diferença, o negócio não teria se realizado. Compreenderam, senhores, que a presunção é relativa? Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, deve. Então, pelo que eu entendi, esse artigo fala sobre a área, né, do imóvel. Mas eu pensei num exemplo que eu adquiro, por exemplo, uma fazenda, porque eu quero adquirir junto com a fazenda bem imóveis. Eu quero adquirir, por exemplo, 2.000 gados que tem nessa fazenda. E aí não vem os 2.000 gados, mas isso é difícil de contar, né? Porque imagina contar 2.000 bois. Mas não poderia recair nesse artigo, né? Porque ele é sobre área. Sobre área. Mas aí nós poderíamos trabalhar com, talvez um pouco com o artigo 503. Ou seja, a intenção foi comprar uma universalidade de fato. Além do imóvel, todo gado que estivesse na fazenda. Essa foi sua colocação, é isso? Isso, porque eu pensei como que era em relação à quantidade de bens semoventes, no caso, né, que é o gado, poderia ser visto de quantidade, mas não é, né? Aí é um caso de venda conjunta. Veja, a regra do artigo 503 estabelece, né, que você comprou uma boiada, mas faltou 10, ou 10 vacas estão com aquela doença no como é que chama? Onde sai leite lá? No seio, não é seio da vaca, me ajudem aí. Úbere, é isso? Vaca tem úbere? Tá lá, tem lá 3, 4 vacas, teta, isso. O seio da vaca, ai meu Deus, também que eu entendo muito de. O que eu entendo de vaca e boi é comer picanha. Mas, vejam, até pelo princípio da conservação dos pactos, né, se há uma compra e venda de coisas conjuntas, né, você quer comprar um rebanho junto com a fazenda. Está faltando, ou veio parte do rebanho está doente. Isso não autoriza, de acordo com o artigo 503, a rejeição de todo o negócio, ainda que esteja faltando, tenha algum vício de vício redibitório, que parte do gado esteja doente. Né? Então, nas coisas vendidas conjuntamente, de acordo com o artigo 503, o defeito oculto de uma não autoriza a rejeição de todas. Então, isso aplica a rebanho, isso se aplica à cessão de direitos hereditários, que é uma universalidade também. Né? Uma biblioteca, aí descobre que tem cupim, 1.000 livros em 10, 15, tem cupim, nem sei se tem traça, melhor dizendo, né? Nos livros. Então, via de regra, nas vendas de coisas conjuntas, não é? O defeito, o vício em uma delas não autoriza a rejeição de tudo. Agora, em relação à metragem, aqui nós estamos tratando, na venda de corpos já de mensura, da metragem da área. Mas aí você formulou uma hipótese interessante em que houve a compra de uma fazenda porque o fazendeiro, o adquirente, melhor dizendo, já queria adquirir também o gado lá existente, e o contrato mencionou que era uma venda conjunta tanto do imóvel quanto do rebanho. Aí houve falta no rebanho, houve doença no rebanho. Foi essa a sua hipótese? Foi, professor, foi essa mesmo. Só que eu não tinha visto esse artigo 503, agora eu li aqui, realmente faz muito mais sentido ele para a hipótese do que o 500. Acho que talvez se aplicasse melhor. Podemos prosseguir? Podemos. Podemos. Então, vamos lá. É sempre importante as suas perguntas, isso enriquece sempre as nossas aulas. Bom, então entenderam que a presunção de tolerância na diferença de área de até 5% é uma presunção relativa, senhores. Desse problema da nascente que eu mencionei. Tem uma diferença só de 3%, mas o negócio, o adquirente não teria comprado sem a nascente integrar a fazenda adquirida. Por isso, a presunção
de tolerância na venda ad mensuram é uma presunção relativa. Isso também ficou claro, senhores? Hein? Vou presumir que ficou claro. Pois bem. Então, isso vale para nascente de água, para reserva legal. Né? Se vocês vão comprar um rancho aqui na represa de Miranda, que é como se fosse a praia aqui do Cerrado, os senhores creem que vão ter acesso à lagoa, mas não vão ter, e tem uma diferença de 4%, 3%. Os senhores não teriam comprado o sítio, não é? Porque os senhores querem um sítio para andar de lancha na represa de Miranda. Seria também uma hipótese em que a presunção relativa de tolerância na diferença de área não seria aplicável. Claro, se houver, pode haver excesso também. Aí, havendo excesso, nós vamos ver o que a lei... O parágrafo 2º diz o seguinte: se houver excesso, parágrafo 2º do artigo 500, aí isso vai facultar, desde que o vendedor estivesse de boa fé, não soubesse do excesso de área, o comprador pode completar o valor correspondente ou devolver esse excesso. Aí é mais fácil, né, de se lidar quando há excesso da área. Na venda ad corpus, é aquela em que se comprou uma fazenda determinada, um sítio determinado. Né? O sítio tem mais ou menos tantos hectares ou alqueires, faz limites, tem confrontação com o rio tal, com a fazenda do José e com a fazenda do João. É uma venda ad corpus. O parágrafo 3º do artigo 500 diz que, sendo a venda do corpo, ad corpus, pelo corpo, não haverá nem complemento de área, nem devolução de excesso. Por quê? Na venda de corpos, senhores, a referência à metragem é meramente enunciativa. Tudo bem até aí? Então vamos problematizar um pouquinho. Quais são as ações que cabem, portanto, ao adquirente de um imóvel em que houve uma diferença de área superior ao limite legal de tolerância de 5%. E notem que o artigo 501 traz um prazo de decadência de 1 ano a contar do registro. Vejam, eu até coloquei uma outra transparência. Então, houve uma compra e venda de uma área e 100 hectares, e quando foi feita a medição definitiva, o adquirente descobriu que a área tinha 90. Quais são as ações que cabem a esse adquirente lesado pela diferença a menor da área adquirida? A doutrina chama de ação exempto, que é a ação em que o adquirente vai pedir: olha, eu paguei numa venda ad mensuram, eu paguei tantos mil ou milhões de reais por 100 hectares e recebi 90. O alienante complementa a área. Você está me devendo 10 hectares. O alienante vai poder fazer isso se ele for confinante, se ele for vizinho do adquirente. Se não for, isso aqui não vai ser possível. Aí, senhores, se não for possível a complementação da área na chamada ação exempto, tem a ação estimatória, muito parecido até com a lógica das ações redibitórias. Então, pode... O alienante não tem condições de complementar a área. Ele contratou, prometeu a venda 100 e entregou 90 hectares. Não é vizinho, não tem como complementar a área. Não tem um terceiro interessado em fazer isso. Não é possível. Aí,
O adquirente fala, então tudo bem, eu paguei aqui, para facilitar a conta, R$100 mil por 100 hectares, eu recebi 90 hectares, me devolve R$10 mil. Na ação estimatória se postula o abatimento proporcional no preço. Claro que não sendo possível, ou se a presunção relativa de tolerância legal de 5%, se o adquirente provar, olha, é justamente nos 3% da área faltante é que está a nascente, é que está o acesso à água na represa de Miranda do sítio adquirido, então eu não quero. Diante da impossibilidade da complementação da área do abatimento do preço, ou se o adquirente comprovar que não teria feito o negócio com aquela diferença específica de área, é possível a resolução do contrato na chamada axio redibitória. Então, são essas as 3 postulações facultadas ao adquirente de uma área, de um imóvel recebido com área a menor na venda ad mensuram. Na venda ad corpus, a diferença de área ela é tolerada. Ficou claro isso, senhores? Tem alguma dúvida? Compreenderam? Então, vamos prosseguir voltando o slide. Mas eu gostaria de tecer mais alguns comentários sobre venda de corpos e venda ad mensuram. Deixa eu ver alguma coisa. Lembrar casos, que eu já tive alguns casos disso a respeito. Engraçado, não me veio. Eu tenho que estar em curso. Eu acho que não. Acho que seriam os pontos importantes a respeito da venda ad mensuram e da venda ad corpus. Então, podemos realmente prosseguir? Vamos lá. A responsabilidade pelos débitos. Senhores, de acordo com o artigo 502, salvo convenção em contrário, a norma, portanto, ela é uma norma dispositiva, os contratantes podem estabelecer de forma diferente, mas, via de regra, na ausência de cláusula contratual em sentido contrário, o vendedor responde pelos débitos que gravam a coisa até a entrega, até a tradição. Então, senhores, alguns exemplos. Os senhores adquirem um veículo. E aí vocês têm que tomar cuidado, porque se o veículo foi entregue aos senhores, um veículo... Na verdade, no alienante tem que tomar cuidado, porque o fato gerador, por exemplo, do imposto, o IPVA, o imposto que incide sobre a propriedade de veículos automotores, o fato gerador é a propriedade do veículo automotor no dia 1º de janeiro do ano corrente. Então, notem, se o alienante entregar aos senhores o automóvel no dia 2 de janeiro, a responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, para o fisco será toda do alienante, porque ele ainda era proprietário no dia 1º de janeiro daquele ano. Por isso que, normalmente, as partes convencionam o seguinte: olha, você vai me entregar o carro no início de fevereiro do ano corrente. Então, 1/12 do IPVA é de responsabilidade do alienante
e 11/12 do imposto será de responsabilidade do adquirente. A convenção das partes pode modificar isso, mas a regra geral é que até a tradição e a transferência da propriedade, o vendedor responde por todos os débitos, sejam eles tributários, sejam de multas, por exemplo, em que esse negócio de multa ambiental é um problema. Multa ambiental, para quem adquire imóveis rurais, isso é sempre uma preocupação muito grande, né? Porque a legislação ambiental ela é muito rigorosa. E, normalmente, quando há autuações, as autuações abrangem alienante, adquirente, é todo mundo. Mas a regra é basicamente essa. Outro exemplo aqui de bens imóveis. Os senhores adquiriram um bem imóvel, né? IPTU e ITR serão do alienante até que haja a efetiva entrega. Depois da entrega, quem vai ter que pagar IPTU, no caso de imóveis, imposto sobre a propriedade como é que é? IPTU é de imóveis urbanos, sobre propriedade de imóveis urbanos. Imposto predial territorial urbano. E ao ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que, obviamente, incide sobre imóveis rurais. Vejam, pelo artigo 502, a responsabilidade é do alienante até que ele entregue o imóvel, seja urbano ou seja rural. Inclusive pelo imóvel urbano IPTU e imóvel rural ITR. Né? Só que, como eu disse, perante o fisco, a situação é diferente. Mas é claro que se o alienante for forçado a pagar tributos que seriam devidos pelo adquirente e vice-versa, terá ação regressiva. Se nada for convencionado, aplica-se o 502. O alienante tem que pagar todas as despesas até a entrega, depois da entrega, todas as despesas, a responsabilidade, portanto, pelos débitos é do adquirente. Antes da entrega, alienante, após a entrega, adquirente, em linhas gerais, é o que estabelece o artigo 502 do Código Civil. Professor, não? Mesmo se eu tiver o contrato, que é o título, falando que eu já vendi dia 31 de dezembro, nesse caso do carro. Uhum. E aí tem lá a assinatura, por exemplo, da pessoa, como não foi estipulado nesse contrato, eu que vou ter que pagar, então, esse imposto. Bom, a entrega se deu no dia 31 de dezembro. Não, se deu tipo no dia 2. No 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro. E a venda é dia 31 de janeiro. Do carro. 31 de dezembro. Ah, meu Deus. 31 de dezembro, vocês chegaram lá no consenso sobre a coisa e o preço. Né? Isso, aí vendi. Celebrou. Inclusive foi assinado, contrato escrito. Aham. Mas aí houve a entrega e só houve a transferência do veículo um tempo depois. O fisco vai lançar e vai entender corretamente que a responsabilidade pelo pagamento do IPVA é do alienante. Né? Porque o fato gerador do IPVA é a propriedade do bem no primeiro dia do ano. E tem um outro detalhe. O Código Tributário Nacional tem um artigo, não vou lembrar de cabeça aqui, eu estou sem o Código Tributário aqui em casa. Tem um artigo, o 111, mas eu olho aqui em um minuto, que diz o seguinte: as convenções celebradas entre os particulares não são oponíveis ao fisco. No 111 é outra coisa. Mas não tem problema, não. Me dê um segundo que eu vou localizar aquela letrinha pequenininha do Planalto, o artigo que fala, Código Tributário Nacional. Segundo. Convenções particulares. Vamos ver se vai dar aqui.
Exato. É o 123 do Código Tributário Nacional, por isso não é bom chutar artigo de cabeça. Ele é difícil ler aqui, mas ele diz basicamente isso, né? Que as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública, fisco, seja o fisco federal, estadual ou municipal. Então, manifestado o fato gerador, se o alienante ainda era o proprietário, né, e o fato gerador se manifesta pela propriedade no dia 1º do ano, o fisco está correto em cobrar tudo do alienante. Mas aí, senhores, tanto, nem o alienante, nem o adquirente do veículo se preocuparam com isso, não sabiam disso. Né? Pouca gente sabe que o fato gerador do IPVA se dá no 1º dia do ano. Aí, o que vai regular? O artigo 502, na ausência de convenção entre as partes. Então, vejam, vai ser uma situação curiosa. Eu nunca patrocinei uma ação dessa, mas vejam, a responsabilidade vai ser do vendedor mesmo. Não houve entrega, não houve tradição do bem, foi só no dia 2. O alienante era o dono do veículo no dia 1º. Então, o alienante vai acabar tendo que pagar todo o IPVA, embora isso não seja lá muito. Mas a norma é clara. E aqui não é dado. Quando se tem uma regra clara, eu ando muito preocupado com essa... não sei, vou chamar ativismo judicial, porque só se autoriza o julgamento por equidade na ausência de regras, senhores. E aqui tem uma norma, uma lei federal clara. Né? Pode não ser a solução mais justa, mas é a solução adotada pelo legislador. Então, na hipótese que a Jéssica levantou aqui, né, que o contrato se aperfeiçoou, mas só houve a entrega do carro no dia 2, o fato gerador do IPVA se deu no dia 1º de janeiro, o alienante vai ter que pagar todo o IPVA da incidente sobre o veículo, mesmo que o adquirente já vá usar praticamente todo o ano, em 364 dias do exercício. Por isso que é sempre conveniente os senhores ficarem alertas para isso, se eles forem alienar um veículo no início do ano, né, os senhores convencionarem. Olha, eu paguei tanto, o IPVA será parcelado nos 3, 4 primeiros meses do ano, a primeira parcela será da minha responsabilidade, as demais do adquirente, ou então isso vai estar embutido no preço e eu sou o alienante, eu vou pagar e vou receber do... Ou seja, as partes têm que regular isso, para evitar alguma surpresa desagradável, porque, de acordo com o artigo 123 do Código Tributário Nacional, essas convenções particulares não são oponíveis ao fisco. O fisco quer receber, ele vai cobrar. E os particulares que se virem. Por isso que é interessante, mesmo num simples contrato de compra e venda de veículos, que seja consignada a responsabilidade, né, contrato no início do ano, a responsabilidade. Como é que vai ser rateado, né, o pagamento do IPVA, que é o mais equitativo e o mais justo. Mas o ideal é que isso seja expressamente convencionado. É até por isso, senhores, que, se bem que não há incidência enquanto o veículo novo está vindo da montadora para a concessionária, mas o estoque de veículos usados, vejam, uma concessionária de veículos, a concessionária ela sabe que no dia 1º de fevereiro, todo o seu estoque de veículos usados, ela vai ser a responsável por pagar o IPVA. Eu me lembro uns 20, eu nem lembro qual foi a solução que a concessionária Fiat que adotou, a Ford, tem muitos anos, né, que eu já conversei isso com os empresários, mas eles colocam, salvo engano, que a concessionária ela prefere pagar para o fisco, né, porque senão o fisco vai fazer o lançamento tributário contra a concessionária, que estava na propriedade do veículo usado até o dia 2 de fevereiro.
O fisco vai querer receber da concessionária, é muito mais provável o recebimento da concessionária de veículos do que do particular inadimplente. Então, eu creio, salvo engano, que eu já dei para a concessionária Fiat, Ford, que elas vendem um carro no início do ano, elas convencionam. Olha, o valor é tanto, mas o IPVA quem vai pagar é a concessionária. Isso dá mais segurança para a concessionária saber, paguei o tributo. Não vou deixar para o alienante pagar as parcelas, desculpem, para o adquirente, o particular que adquiriu o veículo usado na concessionária de veículos, porque se esse adquirente se tornar inadimplente, quem vai ser autuada pelo fisco estadual será a concessionária. Então é muito melhor, ao invés da concessionária entregar o carnê de IPVA, as guias do IPVA, para o adquirente, é melhor que ela pague o IPVA e esse custo as concessionárias embutem no preço de venda dos veículos. Ficou mais claro agora, Jéssica e demais colegas? Compreenderam a questão da responsabilidade pelas despesas? Ficou, professor. Podemos prosseguir? Podemos. Então vamos lá. Essa responsabilidade pelas despesas, eu acho que nós até já analisamos, está no artigo 490, mas só para relembrar, de acordo com essa norma mais adequada à realidade do mercado brasileiro, as despesas de escritura e registro ficam a cargo do adquirente, do comprador, e ficam a cargo do alienante, do vendedor, as despesas com entrega. Salvo cláusula em contrário, essa é a regra geral a respeito das responsabilidades pelas despesas. Escritura e registro, quem paga é o comprador. E cabe ao vendedor as despesas da entrega do bem. Claro que essa norma também é dispositiva e admite a clausulação em sentido diverso. Essa daqui nós já analisamos, eu só fiz só para fazer um sumário das ações relacionadas à venda de mensura. Tem uns temas muito interessantes aqui para nós discutirmos. Algumas dessas chamadas cláusulas especiais na compra e venda, elas não são muito utilizadas na prática, como é o caso da retrovenda. E, normalmente, quando são utilizadas, são para fraudar. Então, vamos analisar aí esses pactos adjetos que alteram os efeitos regulares da compra e venda. E a primeira dessas cláusulas especiais é a retrovenda, que é regulada no artigo 505 do Código Civil. A retrovenda, né, vocês devem estar lendo aí o artigo 505, para encurtar, a retrovenda ela é uma condição resolutiva que faculta ao alienante, ao vendedor de um imóvel, desfazer a compra e venda, recobrar o imóvel e restituir o preço. A retrovenda também é chamada de cláusula de resgate ou pacto de retrovendendo. É um distrato pré-programado no próprio contrato de compra e venda. Senhores, vou perguntar. Isso é para... Não entendi seu questionamento. Eu vi que você... Qual regra? Compra e venda na internet?
Professor, do artigo 490, que fala que o vendedor fica encarregado das despesas da entrega, né? Mas salvo cláusula em contrário. Mas por quê? Por que nas vendas da internet? Eu não entendi É bem. porque a gente sempre tem que pagar o frete, né? Normalmente sempre. Quando se compra, por exemplo, eu compro muito livro na Amazon, tanto eletrônico quanto físico. Realmente, é adotada a cláusula FOB. O vendedor vai te cobrar o frete, né? O alienante vai cobrar o frete do adquirente. Pelo menos em livros, a única coisa que eu costumo comprar pela internet são livros. Tanto eletrônico não se cobra, né? Por isso que costuma ser até mais barato. O livro físico, o livro de papel, normalmente nós, adquirentes, que realmente pagamos pelo frete. Então, normalmente na compra de livros pela internet, a venda é free on board, é livre a bordo, e o adquirente aqui acaba pagando o frete. Isso realmente é verdade. Realmente é verdade. Professor, assina o Amazon Prime para você não ter que ficar pagando o frete dos livros. Eu não sabia. Então, se você assina o Amazon Prime, a Amazon para de te cobrar frete? De alguns produtos. A maioria dos produtos da Amazon. Aí ela para de te... É R$ 9,90, professor. Nossa, eu gasto muito mais do que isso por mês com frete de livro. Nossa, é muito bom. Eu compro muito livro também por conta de não ter que pagar o frete na Amazon, né? Por conta da assinatura. E ainda vem aqueles canais, aqueles filmes e séries que nem a Netflix tem o Prime Video, sabe? Vou assinar isso hoje. Muito Nessa... obrigado pela dica. De nada. Eu pensei até que o senhor já soubesse. Não, eu sou meio voado, né? Assim, cinquentões, nós temos uma. Senhora, eu só comecei a comprar coisas pela internet na pandemia. Antes eu só comprava passagem aérea. Eu não sabia fazer isso. Né? Eu aprendi muita coisa com a pandemia, a fazer compra pela internet, a usar o YouTube. Eu só fui saber o que é o YouTube quando eu tive que enfiar uma aula naquela coisa. E hoje eu sou apaixonado pelo YouTube. E não sabia o que é. Isso que absurdo. Bom, mas estávamos começando a falar da retrovenda. Senhores, então é um distrato pré-programado. Né? Ou mais tecnicamente, é realmente uma condição resolutiva pré-programada no próprio contrato que permite ao alienante recobrar o imóvel e devolver o preço. Senhores, pergunto aos senhores com franqueza. Eu usava um exemplo quando eu lecionava contrato. Nessa época eu dava aula também na pós-graduação, e as aulas na pós-graduação eram muito cansativas. Essas aulas era sexta, os 4 últimos horários da sexta-feira à noite, e sábado, começava às 8 da manhã, e nós íamos até 17 horas. Era muito cansativo. Eu saí dessas aulas mortificado, muito cansado. Tanto que eu fui passando todas as aulas, quase todas da pós-graduação, para o Ricardo Padovini Pletti, porque eu já não tinha mais condição, nem física, nem tinha paciência mais. Eu queria ficar sexta-noite, tomar minha cerveja. Bom, aí eu comprei na época, eu morava no Morada do Sol, é um condomínio de chácaras um pouco distante. E a gente tem que voltar à noite, sexta-feira à noite, depois está 8 horas da manhã na universidade, era complicado. Surgiu um negócio interessante. Eu comprei um apartamento próximo à UFO, que era como uma base de descanso das aulas de pós-graduação. Eu até gostava muito desse apartamento. Pois bem, aí, senhores. Então, como eu gostava desse imóvel, eu usava esse exemplo na época que eu lecionava contratos em espécie, contratos em geral, teoria geral e contratos em espécie. Aí eu chego para os senhores, olha, eu vou dar uma pausa na pós-graduação, porque eu estou cansado, mas talvez eu volte a dar aula de pós-graduação, talvez eu descanse 1, 2 anos. Então, aí eu ofereço para os senhores esse imóvel com a seguinte condição. Olha, vocês querem comprar esse meu apartamento, mas tem a seguinte condição. Vocês vão me pagar, não sei quanto custa, R$100 mil, R$200 mil no apartamento.
Aí vocês vão ter que se mudar, se habituar, né? O ser humano leva um tempo, nós somos seres de hábitos, mudar de vizinhança, as pessoas vão mudar, vão decorar, vão se apegar à vizinhança, ao apartamento, etc. E aí, só que eu vou me assegurar o direito de. Não, por 2 anos, daqui a 2 anos, se eu quiser, eu devolvo o preço aos senhores, os senhores me devolvem o apartamento. Vocês comprariam um imóvel nessas condições, senhores? Hein? O que os senhores acham? Nossa, o segundo cigarro do dia. Isso é bom demais. Hein? Ninguém compraria, senhores. Nenhum adquirente, em sã consciência, submeter-se-ia à retrovenda. Vai mudar, ter desgaste, para depois de 1 ano, 2 anos, o alienante retomar o imóvel. Então, eu nunca vi acontecer uma compra e venda com cláusula de retrovenda que espelhasse, de fato, um distrato pré-programado. Porque é isso. Sem dúvida, Jéssica, é muito desgastante mudar de casa. Eu estou mudando no escritório, eu estou sofrendo. Me deu sinusite, rinite, escambau por causa da poeira. Fiquei a semana inteira péssima semana passada, agora que eu estou melhorando. É horroroso mudar de casa, de escritório, de qualquer coisa. Então, eu confesso aos senhores, eu já estou com 30 anos de formado, eu nunca vi uma retrovenda que fosse efetiva, real, que expressasse a realidade negocial e a vontade das partes. Foi onde eu disse no início aqui, quando começamos a analisar a retrovenda, que esse instituto ele é muito utilizado. Não, mais um dado aqui. O prazo máximo de vigência da retrovenda, do chamado exercício do retrato, é de 3 anos. Discutível, poderia haver extensão do prazo? Eu acho que é bastante questionável. Desnaturaria o negócio. Bom, então, eu dizia que, normalmente, quando há uma retrovenda, senhores, ela não é utilizada para a sua função negocial. Ela é utilizada como uma disfunção. A retrovenda ela é muito usada por agiotas, senhores, para obterem uma garantia real sólida, né? Só que isso é vedado em lei. Deixa eu me explicar. Veja, inclusive, eu tenho um amigo, não é tecnicamente agiota, ele é dono de uma empresa de factoring, e ele faz empréstimos vultosos, e durante muito tempo, veja, ele empresta dinheiro a juros acima do dobro do teto legal, que se discute até hoje se é 1% ao mês ou se é a Selic. Então, ele empresta dinheiro, ao invés de emprestar dinheiro a 2% ao mês, é o máximo que o particular pode fazer, ou o dobro da Selic, ele empresta 4%, 5%. Ele é agiota, da empresa de factoring, tá? Para ter mais áreas de legalidade. Fica meio. Tem uma certa legalidade, mas é questionável. Veja, ele poderia emprestar dinheiro a 2%. Só que ele empresta 4%, 5%. Ele poderia emprestar dinheiro para um devedor e pegar um imóvel em garantia hipotecária. Isso é perfeitamente lícito. Só que isso é complicado. Por quê? Imaginem, ele emprestou dinheiro para um determinado devedor, que é um empresário individual, uma sociedade empresária. Pega
em garantia hipotecária um imóvel do devedor, que é empresário, é uma sociedade empresária. Senhores, aí esse empresário tem um insucesso. Há créditos que preferem o crédito com garantia hipotecária na falência. Os senhores vão estudar falência já no direito empresarial 3. Então, a garantia hipotecária não dá tanta solidez. Aí, ele sempre me liga, me pede assessoria. Ele foi até meu colega, estudou direito, mas ele enveredou para o ramo dos negócios. E um dia, dá assessoria. Tive um problema, emprestei dinheiro, peguei garantia hipotecária, não recebi, estou brincando. Estou pensando em fazer retrovenda. Falei, olha, isso é simulação. Mas ele acabou, fez isso, e está multimilionário. Outro dia ele me falou, quer que eu mando meu avião te buscar? Você vir passear de helicóptero aqui em Belo Horizonte comigo? Eu falei, não, eu tenho morro de medo de helicóptero. E dependendo do avião, se não for aquele teco-teco, até entro. E o bobão aqui estudando direito. Bom, senhor, quem estuda demais não fica rico. Né? Essa é a verdade. Mas a gente se diverte. Bom, aí, senhores, o que ele bolou? Claro, eu dei um auxílio de amigo. O que é? Me explica esse trem de retrovenda aí, Combate. Como é que é isso? Eu falei, te explico. Você está querendo fazer uma simulação. Você quer fazer, faz. Problema seu, não tem nada com isso. Eu só te explico. Advogado, a gente explica. Se o cliente quer simular, fazer coisa, é problema dele. Pois bem, veja, qual que é a lógica? Ao invés dele emprestar lá R$1 milhão e cobrar juros de 2, 3, não sei lá quantos por cento ao mês, e pegar uma garantia hipotecária, porque a execução hipotecária ela é arriscada, ela é morosa, há créditos que preferem o credor hipotecário. Então, ele fazia o seguinte negócio. Olha, eu vou te emprestar R$1 milhão por X anos e você vai ficar me devendo ao final R$1,5 milhão em tantos anos. 2, 3 anos. Ele emprestava no máximo até 3 anos, que é o prazo máximo da retrovenda. Entendeu? Estou começando a entender? Veja. Então, eu falo, tudo bem. Então, você vai fazer o seguinte. Na verdade, é um mutuário, né? Há um contrato de mútuo. Há um mutuante e um mutuário. Está emprestando dinheiro a juros. Mas ele viu que a garantia hipotecária ela não é uma garantia lá tão sólida. Então, ele mudou o jeito de trabalhar. E o que ele começou a fazer? Olha, tudo bem, então eu vou te emprestar R$1 milhão por 2 anos, você vai ter que me pagar R$1,5 milhão. Só que nós vamos fazer o seguinte, você vai me vender um imóvel que vale R$1,5 milhão. Né? E você, alienante, vai se assegurar a retrovenda. Se você me pagar R$1,5 milhão, eu te devolvo. Se você não me pagar R$1,5 milhão, que é o dinheiro emprestado mais os juros, o imóvel já era do credor. Entenderam a lógica? Bem, senhores? Estão compreendendo? Professor, mas ele não vai ter que devolver de qualquer forma, porque não é o contrato de retrovenda? Veja bem, então vamos lá. Vou explicar novamente. Vejam como que esse meu amigo ficou multimilionário, tá? Desvirtuando a retrovenda. Ele poderia emprestar R$1 milhão, cobrar juros e ter a garantia hipotecária, que não é tão sólida. Ele mudou o negócio dele. Ele simulou. Na verdade, ele está emprestando dinheiro a juros. Ou não. Ele falou, olha, ele era bem claro. Quer dinheiro emprestado? Eu só empresto da seguinte forma. Você me vende o seu imóvel. Eu vou te emprestar R$1 milhão, você vai me pagar em 2 anos R$1,5 milhão. Então, vejam, não é mais contrato de mútuo. Foi dada outra feição, meio simuladamente, a esse mesmo negócio jurídico. Falou, olha, o negócio é o seguinte, você quer dinheiro, né? Está precisando de dinheiro, porque quer investir, quer fazer qualquer coisa. Eu tenho dinheiro, você tem um imóvel. Mas eu só faço da seguinte forma. Vou te emprestar, quer dizer, na verdade, não, vou comprar o seu imóvel, que vale R$1,5 milhão, eu vou comprar por R$1 milhão. Só que constava R$1,5 milhão. Aí é que está a simulação. Então, na verdade, meu amigo emprestava R$1 milhão e queria receber R$1,5 milhão em 2 anos.
Só que o negócio firmado era, saía dinheiro do meu amigo para o outro particular, né? E o negócio celebrado era um contrato de compra e venda. Meu amigo depositava o dinheiro na conta, o alienante do imóvel transferiu o imóvel para o meu amigo, né? E no contrato de compra e venda, o alienante do imóvel que pegou o dinheiro se assegurava a retrovenda se pagasse 1,5 milhão. É uma garantia muito mais sólida, porque o imóvel já vai para as mãos do credor. Então, senhores, a retrovenda é usada para disfarçar empréstimo de dinheiro a juros. E meu amigo ficou multimilionário fazendo isso. Só que ele jogava aberto, falou, olha, eu só empresto dinheiro. Você quer dinheiro? Eu compro o seu imóvel. Só que por 1 milhão. Essa é a fraude do negócio, né? Essa é a simulação. Então, só que o seu imóvel já é meu. Se você me pagar 1,5 milhão, eu te devolvo o imóvel. Ganhei R$0,5 milhão de juros. Né? Só que a título de retrovenda. Se o, entre aspas, devedor, na verdade, alienante que se assegurou a retrovenda, né, não pagar 1,5 milhão, o imóvel já é do meu amigo. Ele está com dezenas de imóveis nas áreas mais nobres de Belo Horizonte. Me falou, eu estou multimilionário, vem ser meu sócio aqui na Factory. Eu fiquei assim, não, pega mal, a gente fica, não sei, não quero. Mas entenderam a lógica? Né? Normalmente, quando se vê cláusula de retrovenda, isso não é retrovenda. Isso é empréstimo de dinheiro a juros disfarçado em retrovenda. Tanto que se os senhores pegarem julgados a respeito da retrovenda, eu até selecionei, tem um do Superior Tribunal de Justiça, os senhores vão ler, como, por exemplo, cadê esse julgado aqui? Tem um julgado do Superior Tribunal de Justiça, só para eu mencionar aqui, é o recurso especial 107.6571, relatado pelo ministro Marco Buzzi. O Gementa disse, eu vou projetar para os senhores. Só um segundo, já até separei ele aqui. Ó. Opa, o que eu fiz de errado? Aqui, ó. Veja. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu uma. Veja. Compromisso de compra e venda firmado com cláusula de retrovenda. E o acórdão do Tribunal Estadual concluiu que o negócio que foi realmente celebrado tinha a intenção, o intuito de garantir um contrato de mútuo usurário. Então, houve uma simulação, justamente para ocultar a parte comissória que faculta o credor já tomar o bem. Então, o tribunal de origem reformou a sentença. Veja, o juiz de primeiro grau reconheceu, não, isso aqui é retrovenda. O tribunal falou, não, isso aqui é simulação. A retrovenda serviu para cobertar um mútuo usurário, empréstimo de dinheiro a juros acima do teto legal. O tribunal reformou a sentença e o Superior Tribunal de Justiça falou, isso aqui, na verdade, a retrovenda foi utilizada para mascarar, para simular o empréstimo de dinheiro a juros. Porque, senhores, é muito difícil alguém comprar um imóvel e ter que devolver em até 3 anos. Como eu disse, os senhores não comprariam o meu apartamento que eu usava para descansar na UF, porque eu dava aula de pós-graduação, era cansativo, e me dariam o direito, enquanto alienante, de eu devolver o dinheiro, se eles me devolverem o apartamento em até 3 anos, quando eu quiser voltar da aula na pós-graduação. Senhor, ninguém faz negócio assim. Tanto que eu acabei vendendo esse apartamento há um bom tempo atrás, mas vendi mesmo. Foi compra e venda normal. Eu até pensei em sugerir a retrovenda, mas eu não ia conseguir vender. Se eu pedisse que constasse no contrato de compra e venda que me fosse assegurada que me fosse assegurado o pacto de retrovenda. Exato. Eu vi aqui essa observação da Vitória, esse aí ferrou com a agiota. E vários julgados que os senhores fizeram uma pesquisa sobre retrovenda, só se discute retrovenda quando é simulação de contrato de empréstimo, de mútuo. Compreenderam?
Então, é um pacto adjecto que só é utilizado como disfunção, como simulação para garantia de empréstimo de dinheiro a juros. Essa é a verdade. Eu nunca vi uma compra. Quer dizer, eu pensei realmente, quando eu vendi esse apartamento próximo à universidade, em me assegurar a retrovenda, mas se eu postulasse isso no contrato, eu não ia conseguir vender o apartamento, ninguém ia ser doido nenhum adquirente iria ser louco de aceitar adquirir um imóvel com cláusula de retrovenda. Só em situações muito excepcionais, talvez alguém que já estivesse no segundo ano da faculdade, demorasse mais 3 anos para formar, algo assim. Uhum. Então, como eu dizia, a retrovenda ela é mais utilizada como disfunção, né? Como simulação, ela é utilizada para simular uma garantia mais sólida, né, em mútuos feneratícios, em empréstimos de dinheiro a juros. Então, eu só vou encontrar menção na jurisprudência à retrovenda em casos de simulação. Todos compreenderam isso, senhores? Vamos perguntar. Podemos, então, vamos prosseguir. Ainda tem mais alguns. Se a retrovenda fosse real, né, tem algumas observações, mas assim, como eu disse, senhores, só se discute retrovenda quando é para simular mútuos usurários. Mas, essa discussão é interessante. Haveria oponibilidade a terceiro? Vamos lá. Deixa eu me explicar melhor, para que vocês entendam melhor o artigo 507. Vamos interpretar melhor. O artigo 507 fala que a retrovenda, o direito de retrato, ele é transmissível, poderá ser exercido contra o terceiro adquirente. Então, veja, na remota hipótese, né, os senhores adquiriram aquele meu apartamento próximo à universidade, eu me assegurei o direito de retrato em 3 anos. Aí eu voltei a dar aula sábado de manhã, na pós-graduação da UFO, e eu falei, eu quero o apartamento de volta. Só que os senhores já venderam para um terceiro. Então, como é que fica isso? Até o advento do novo Código Civil, especificamente do artigo 507, o entendimento é que a retrovenda não geraria direito real, né? Mas agora, senhores, se esse direito, essa cláusula de retrovenda for real, né, e as hipóteses muito restritas, e se entende, mas se está na escritura e se foi registrada a retrovenda na matrícula do imóvel, o registro atribuiria oponibilidade a terceiros, erga omnes, a todos, né, porque a retrovenda constou da matrícula do imóvel. Né? Só que tem uma situação engraçada. Essa discussão ela tinha mais lugar até em virtude da redação do artigo 1142 do Código Civil. Porque tá aqui. Do Código Civil 16 dispunha algo assim, 1142. Eu queria confirmar se é ele, mas é esse mesmo, 1142, do Código Antigo. Isso. Que dizia o seguinte, na retrovenda, o vendedor conserva sua ação contra os terceiros adquirentes da coisa retrovendida, ainda que eles não conhecessem a cláusula de retrato. Essa era a dicção do artigo 1142 do Código
de 16. O 517 estabelece que o direito de retrovenda pode ser exercido contra o terceiro adquirente. Mas, a meu ver, vários outros doutrinadores, para ser oponível a terceiro, a retrovenda ela tem que estar no registro público. E, a meu ver, não só na escritura pública. Porque se a escritura pública, se não houver menção naquela transcriçãozinha que eu já mostrei para os senhores como é que funciona, é feita a escritura, um pedaço da escritura é transcrito na matrícula do imóvel. Lembram-se? Então, se estiver registrado, pode cobrar do terceiro. Sim, pode, na verdade, retomar do terceiro na vitória. Seria esse seu questionamento? Então, a meu ver, não basta não basta que a retrovenda esteja na escritura pública. Porque o terceiro pode desconhecer a escritura pública que foi lavrada no cartório lá de Ribeirão Preto, por exemplo. Mas se a retrovenda não for mencionada na matrícula do imóvel, o terceiro adquirente de boa-fé compra, paga, não sabia da retrovenda, eu acho complicado se dar essa eficácia real à retrovenda. Essa, a meu ver, é a melhor interpretação do artigo 507. Agora, essa discussão, como eu disse, a retrovenda, senhores, ela normalmente tem lugar quando ela é uma disfunção, quando ela é uma simulação de contrato de mútuo. Mas vamos supor que o meu amigo, da Jota não, empresário de Factor, ele se esqueceu, vamos supor que ele constou na escritura pública a retrovenda, né? Ele emprestou 1 milhão, já pegou em garantia um imóvel de 1,5 milhão, o devedor não pagou nada, então ele comprou um imóvel barato. Só que constou na escritura pública, mas na hora de registrar, o cartório de registro de imóveis, por descuido, não constou a retrovenda. Não, mas aí não tem lógica isso, porque já está no nome do meu amigo que empresta dinheiro, ele não vai vender. Então é uma hipótese bem cerebrina. Entenderam? Porque na realidade seria um caso real, não se aplica aí a quem empresta dinheiro a juros. Seria no caso de eu vender o meu apartamento, né? Lá que eu gostava, voltei a dar aula na pós-graduação, na escritura pública constou a cláusula de retrovenda, que não foi marginada, não foi transcrita na matrícula do imóvel, os senhores venderam ao terceiro. Eu poderia exercer em relação a esse terceiro? Eu creio que não. Ele não tinha conhecimento. Não estava na matrícula do imóvel. Então, eu entendo que a melhor interpretação desse artigo 507 do Código Civil que estamos a analisar, 507, ele poderá ser exercido contra o terceiro adquirente, desde que a retrovenda conste não apenas na escritura pública, mas também que a retrovenda conste, resumidamente, naquela transcrição na matrícula do imóvel. Porque senão o terceiro não vai saber que tem retrovenda. Compreenderam a questão? Nunca vi isso acontecer na prática. Mas é uma questão teoricamente relevante. Relevância prática, zero, porque, como eu disse agora há pouco, a retrovenda era utilizada para simular garantias mais sólidas em empréstimo de dinheiro a juros. É transmissível também, a transmissibilidade está regulada no artigo, também no artigo 507. E, por fim, senhores, uma questão também em tese, a questão da tributação. Vê, vou pegar o exemplo do meu amigo. Quando ele emprestou dinheiro a juros, não é empréstimo, ele, na verdade, comprou um imóvel e assegurou ao alienante a retrovenda, desde que pagasse
Quando meu amigo comprou o imóvel, incidiu o ITBI, que normalmente é 2% sobre o valor do imóvel. E, a meu ver, aí suponho que o alienante do imóvel exerceu a retrovenda e vai pegar o imóvel de volta. A meu ver, haveria nova incidência do ITBI? A meu ver, não. Porque houve simplesmente uma resolução de um negócio anteriormente feito. Só que os municípios, o IPTU, desculpe, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que incide quando se aliena um bem imóvel e é de capacidade tributária ativa dos municípios, competência da capacidade tributária ativa dos municípios, né? O município vai querer cobrar tanto na venda quanto na retrovenda. Mas, a meu ver, na retrovenda não há incidência porque houve uma resolução uma resolução pré-programada de um contrato anteriormente feito. E esse meu amigo ainda queria, uma vez, que eu entrasse com ações contra o fisco de Belo Horizonte para dizer, olha, como houve resolução, tem que me devolver até os 2% que eu paguei. Não, larga para lá, você está ganhando isso por mês. Paga os 2%, deixa isso com o município. Você vai entrar com ação contra o município, vai levar 10 anos para receber. Você ganhou, só no primeiro mês você já ganhou esses 2%. Para com isso. Bom, então acho que a respeito da retrovenda, esses seriam os tópicos que eu gostaria de discutir com os senhores. Os senhores gostariam de mais ponduragem? Os senhores gostariam de mais algum comentário? Tem alguma dúvida? Eu creio que o nosso tempo acabou, minha voz também está acabando. Então, foi um prazer revê-los e nos encontramos novamente na quinta-feira. Boa noite aos senhores. Obrigado.